Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Dental Wi-Fi, o nosso podcast no YouTube que fala sobre odontologia, saúde e lifestyle. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o like ali e, se gostar do nosso conteúdo, compartilhar com seus amigos e, se quiser comentar, fazer perguntas, sintam-se à vontade. Sejam bem-vindos todos ao canal Dental Wi-Fi. Hoje estamos aqui com uma amiga e também paciente, a Alessandra Focking, que é pós-graduada em neurociência comportamental e vai contar pra gente um pouco da história dela, um testemunho de vida, de como que ela chegou, então, na estratégia carnívora. Então, o tema do nosso podcast hoje é o que é a estratégia carnívora. Seja bem-vinda, Alessandra. Muito obrigada, Rodrigo, pelo convite. É um prazer estar aqui contigo. Que legal, muito obrigado mesmo. E eu queria começar a te perguntar justamente isso, né? Um pouco da tua história, como que você chegou, né, na estratégia carnívora, ou alguns falam também na dieta carnívora, né? O que a vida te transformou e te levou a mudar bastante o teu padrão de dieta? Bom, então eu preciso voltar a quase 15 anos atrás, né, Rodrigo, quando eu tive um diagnóstico de câncer de mama. Eu fiz todo o tratamento padrão, né, convencional, quimioterapia, radioterapia, quimioterapia, né, tratamento anti-hormonal, né, que eu fiquei por um ano fazendo. Certo. E a partir dali, né, a minha saúde, lógico que com esse tratamento a gente sabe que o organismo sofre muito, e o meu organismo começou a sofrer e eu comecei a ter muitas dores, comecei a sofrer de uma fadiga crônica, e aí eu tive um diagnóstico de fibromialgia. Isso quanto tempo depois do diagnóstico de tratamento de câncer? Foi mais ou menos um ano após o término das quimioterapias, porque no período da quimioterapia eu fazia o uso de corticoide. Então, durante esse período de cobertura ainda do corticoide, eu não sentia muitas dores. Lógico que eu sentia que meu organismo estava diferente. Mas um ano depois, eu comecei a ter dores absurdas, né? Então, assim, eu tinha dores crônicas, né? Que os fibromialgicos dizem só não dói o fio do cabelo. E essa, é uma verdade, claro, né? Porque a fibromialgia, na verdade, ela não existe um exame que detecta a fibromialgia, né? Ela é diagnosticada por sintomatologia. Então, tem os trigger points, tu tem dor em mais de 8 ou 9 trigger points, e é uma dor constante, né? Que ela... horas ela, por exemplo, está nas tuas costas, ou nas pernas, nos braços, nos dedos, nas articulações. Então, ela é uma dor que ela varia muito, né? Ela muda de lugar, mas não vai embora nunca. Não vai embora nunca. E aí, com esse diagnóstico, né? A primeira coisa que a gente faz é buscar um tratamento médico, claro, né? Então, eu fui para o Instituto da Dor, fiz alguns tratamentos com medicamentos que me colocavam para dormir, mas não tiravam a dor, né? Então, assim, eu comecei a ter uma qualidade de vida pior, porque eu tinha uma filha pequena, eu precisava cuidar, eu não podia ficar dormindo o tempo todo, né? Também não, mas não queria ter dor, né? Ao mesmo tempo não queria sofrer de dor, mas nada aliviava aqueles sintomas. Certo. Né? E eu comecei a questionar esses tratamentos médicos, né? Porque eu sempre fui muito investigativa. Sim, a gente já se conhece há algum tempo. Você sempre tem essa curiosidade investigativa e científica também, né? Eu só não fiz medicina porque, né? Não sei porquê, mas enfim, quem sabe, né? Quem sabe. E aí eu fui em busca de alternativas, né? Porque o que se fala da fibromialgia? Que tem que ser uma abordagem multidisciplinar, que tu tem que fazer um tratamento medicamentoso, mais atividade física, né? Então, assim, e alguns tratamentos que se tornavam muito caros para mim na época. E estava muito fora da minha realidade algumas coisas que poderiam me aliviar, vamos dizer assim, certo, né? E aí eu comecei a buscar algumas alternativas e eu encontrei... a primeira coisa que eu encontrei foi a questão do glúten,
né? Como sendo um fator inflamatório. Eu tirei o glúten. Depois eu conheci o protocolo Coimbra, de vitamina D, de altas doses. Também fui estudando. E eu fui estudando isso e fui aplicando algumas coisas, né? Claro. Retirando o glúten, retirando a lactose. Depois eu descobri que a caseína também era inflamatória, né? E comecei a tomar algumas doses de vitamina D. Eu tinha um médico que me acompanhava. E houve, assim, uma melhora, né? Vamos dizer assim, uns 30%. Certo, que já é uma melhora considerável. Assim, buscando, então, evitar alimentos que te causam inflamação. E isso se torna, de repente, uma inflamação crônica, né, intestinal, digamos assim, isso. né? E isso acaba te causando digamos, um aumento da fibromialgia por ter processo inflamatório ativo no corpo. Basicamente isso. Basicamente isso. Para o pessoal entender também um pouquinho, tá? E aí, bom, então, tomar essas atitudes em relação à dieta, sempre acompanhada por um médico, como você sempre falou, isso é importante também, né? Mas você avançou um pouco mais buscando, então, a questão da estratégia carnívora. Como é que chegaste lá? Bom, antes de eu chegar na estratégia carnívora, tive uma caminhada aí, né? Certo. Essa história aí de retirar o glúten foi num momento em que entraram muitos alimentos sem glúten no mercado, né? Isso foi no ano de 2011, 2012, né? Que entrou uma tal da dieta sem glúten. Não sei se tu lembra disso. Sim, lembro, sim. Então, entrou uma parafernália de produtos sem glúten no mercado e a dieta sem glúten emagrece, dieta sem glúten faz bem, e a gente acaba caindo nesse conto, né? Da dieta sem glúten. Certo. Onde a maioria dos produtos sem glúten são produzidos com arroz, com mandioca, né? Com carboidratos refinados. Certo. Né? E acabou que eu comecei a ganhar peso. Por quê? Porque eu achava que aqueles produtinhos sem glúten eram meus amigos e, na verdade, eles estavam aumentando o meu peso, e não só o meu peso, né? Aumentando os meus triglicerídeos, aumentando a minha insulina, aumentando a minha inflamação. Justo. Então, assim, o que eu ganhei retirando o glúten, chegou a um ponto que eu comecei a perder. Por quê? Porque eu estava num estado inflamatório maior pela síndrome metabólica, certo. Né? Porque eu já estava acima do peso. Eu engordei quase 25 quilos. Poxa, bastante. Né? Então, assim, acreditando que eu estava fazendo uma super dieta. Neste ponto, eu disse, não, eu preciso modificar a minha dieta. Aí, sempre na busca, né? Estudando, sendo um pouco autodidata, com acompanhamento médico para exames, tá? Mas eu fui bem autodidata nessa questão da alimentar. E aí, eu comecei a fazer uma dieta low carb, mas logo eu entrei numa dieta mais plant-based, né? Porque tem toda essa onda de que o veganismo, né, é bom, que a gente diminui os ultraprocessados, que a gente, né, tem uma saúde, porque tem um aporte de nutrientes, de vitaminas nas plantas e tal. E eu fiz por 8 meses uma plant-based e diminuí muito a carne. Né? Sempre na busca da cura da fibromialgia. Certo. E neste período de 8 meses, eu tive uma recaída. Assim, a impressão que dava é que a fibromialgia tinha dominado o território, né? Porque eu não conseguia sair da cama, eu não conseguia dobrar os pulsos e os tornozelos. Para mim sair da cama, eu demorava assim, uns 5 minutos para conseguir implantar uma marcha normal de caminhada. Porque tinha dor. Porque eu tinha dor, muita dor e rigidez. E aí eu entrei em desespero, eu digo, meu Deus, o que eu estou fazendo de tão errado? O que está acontecendo comigo? Eu digo, ou eu estou com um diagnóstico de morte, né? Porque a única coisa que eu queria era sair daquele corpo. Eu digo, meu Deus, Claro, e é uma sensação de desespero. As pessoas ficam, né? Não sei se eu vou fazer, o que eu vou fazer? Preciso me ajudar. Né? Porque eu tentei medicamento, eu tentei uma dieta sem glúten, eu tentei altas doses de vitamina D, eu tentei uma dieta plant-based e eu tava pior, né? E foi concomitante com o meu curso de neurociência comportamental, né? Quase início da pandemia ali. Certo. E eu comecei a me interessar pela conexão intestino-cérebro.
Claro. Né? E comecei a estudar um pouco mais isso, e aí que eu comecei a entender a questão intestinal, a questão da permeabilidade intestinal, né? Que é um fator. Porque eu sabia que o glúten, que a retirada do glúten fazia bem, mas eu não entendia muito bem os mecanismos, né? De tudo aquilo. Então eu comecei a estudar mais essa conexão intestino-cérebro, comecei a entender o quanto o intestino, né, impacta, né, na função cerebral, o quanto uma alimentação com determinados tipos de proteínas, que é o glúten e que é a caseína, podem permear, né, ir para a corrente sanguínea e causar uma inflamação, inclusive cerebral, né, que a gente sabe. Então, comecei a investigar isso. E nesse trajeto, eu acabei encontrando algumas pessoas falando sobre uma dieta de eliminação, né, para a cura da microbiota intestinal, que era uma dieta carnívora. Certo. Que é impactante, né? Que é impactante. Quando a gente ouve falar de dieta carnívora, porque a gente sempre ouve falar que a carne faz mal, né? Enfim, que a gordura faz mal. E isso eu tenho acompanhado depois que a gente começou a conversar mais, e acompanhado também algumas publicações, e acompanhado também muitas manifestações, inclusive de médicos, né? Nas redes sociais, enfim, outros podcasts, né? É bem interessante ver que, na realidade, a carne é uma grande aliada. A dieta carnívora, realmente, ela traz muitos benefícios, né? E esse teu testemunho, eu acho que é interessante para a gente poder, enfim, evoluir um pouco mais e quebrar alguns tabus, né? Que eu acho que você também me ajudou a ver as coisas de uma maneira diferente, né? E aí você, com a dieta carnívora, então, começou a entrar 100% nessa adaptação de estratégia carnívora. Sim, é que assim, ó, Rodrigo, eu não me assustei com a estratégia carnívora, por quê? Porque nos anos 90, eu tinha uma farmácia de manipulação, e quem é daqui de Porto Alegre, que tem mais ou menos a minha idade, deve lembrar, né? O doutor Mano José, que era ele era um vereador aqui de Porto Alegre, ele trouxe para Porto Alegre a dieta das proteínas do Atkins. Certo? Então, nessa época, muita gente passou aí por essa dieta. Deve ter pais aqui, né, que passaram por essa dieta. Claro. E eu tinha uma farmácia de manipulação e a gente trabalhava com essa dieta. Lógico que na época se colocavam anfetaminas e algumas cápsulas ali de espirulina, algumas coisas para auxiliar, né? É uma dieta um pouquinho diferente da carnívora, porque ela inclui lácteos, né? É um viés carnívoro, a dieta do Atkins, né? Então, eu já conhecia essa dieta para emagrecimento. Eu já tinha feito. Fiz dieta de emagrecimento dos meus 20 aos 30 anos. Com a dieta do Atkins. Então, quando entrou a carnívora, eu digo, opa, parei só um pouquinho. Isso aqui é um Atkins modificado. Conheço, sei que não tem risco, sei dos efeitos, e eu me atirei de cabeça, né? Eu comecei a dieta... Em dezembro, véspera de Natal, brindei com água, Natal e Ano Novo, e eu me atirei de cabeça. Por quê? Porque eu já vinha com 12 anos de dor, né? Então, o sofrimento te faz entrar de cabeça. Eu não passei por eu já vinha numa low carb, né? Sim, já tinha feito uma pequena adaptação. Já tinha feito uma pequena adaptação, já conhecia, e para mim foi muito fácil entrar na estratégia carnívora. Então, eu fiz por um mês, o primeiro mês que eu fiz a dieta carnívora. Lógico que existe um período de adaptação, né? A gente tem que conhecer algumas coisinhas que precisam ser feitas, um aporte de eletrólitos, né? A questão intestinal também, ela pode se modificar. Então, tem um período de transição que é bem importante aí. Passando esse período de transição, eu fiz o primeiro mês de dieta, assim, maravilhoso. E o mais interessante é que na segunda semana, segunda semana, eu já não tinha rigidez. Eu já estava com as articulações menores. Eu sentia firmeza para caminhar. Foi uma coisa impressionante, porque eu coloquei os pés para fora da cama e eu sentia que meus joelhos estavam firmes. Certo, que bom, né? Então, eu comecei a sentir os benefícios da carne logo de início, né? E foi só crescendo os benefícios durante 2 anos. Foram 2 anos que eu fiz de estratégia bem restrita. Eu acho que 99% da minha alimentação é
era a base animal. Sim. Hoje eu abro um pouquinho mais para alguns alimentos para fazer uma reintrodução. Mas ali foi uma dieta de eliminação. Sim, você fez uma dieta restrita no início justamente para, digamos assim, limpar o organismo, digamos assim, reeducar teu intestino, né? E eliminar qualquer alimento inflamatório do teu corpo. E, obviamente, sempre com acompanhamento médico, né? Você já tinha conversado comigo a respeito disso, monitorando os exames, né? Enfim, os índices de saúde, digamos, convencionais, os parâmetros, né? Naturais, assim, que a gente acaba tendo que investigar nos pacientes, enfim. Porque, realmente, assim, se sentir bem, se sentir mal é uma coisa muito pessoal, né? Sim. Mas se sentir bem com, digamos assim, os parâmetros, né, de saúde laboratoriais adequados é o que a gente quer na realidade, né? Sim. E foi isso que aconteceu contigo também. O mais interessante aqui, Rodrigo, é que os meus exames, antes da carnívora, né, durante o período onde eu estava doente, eles estavam super bem. Porque eu fazia exames, desde do meu câncer de mama, eu fazia, né, periodicamente, vários tipos de exames. E eu nunca tive exames alterados. E isso que é mais engraçado, porque eu estava doente com exames normais. Certo. Né? E você conseguiu ficar melhor com os exames normais. Com exames normais, né? E diminuindo também os marcadores inflamatórios. Justamente. Né? Diminuindo os triglicerídeos. Principalmente, o que aconteceu nessa caminhada da estratégia carnívora, né? Foi a diminuição dos triglicerídeos, né? E consumindo muita gordura. Isso parece um contrassenso, na verdade. Né? É um contrassenso, né? Porque, na verdade, existe uma guerra contra a carne. Claro. O mito do colesterol, né? Que a gente sabe que Ansel Keys, que fez uma pesquisa lá atrás, né? Que foi o início ali de uma formatação onde o grande vilão, o colesterol seria um grande vilão, né? Para a arteriosclerose, para a doença cardíaca, né? E, na verdade, o colesterol está ali como protetor, né? Então, isso hoje já está sendo... Sim, eu tenho visto muitos médicos, muitas pessoas conversando e falando sobre isso, né? Na realidade. E é interessante porque a gente não pode colocar o problema só em uma coisa, né? Na realidade, assim, e é interessante isso, a gente fala de mudança de estilo de vida, né? Enfim, existem tantas outras coisas que atrapalham a saúde. Uma delas é o estresse. Sim. O alto consumo de açúcar, enfim, que são problemas assim que a nova geração vai enfrentar quando chegar na nossa faixa etária, né? Porque hoje a gente vê assim as pessoas cada vez mais estressadas, os adolescentes extremamente estressados, dietas extremamente desequilibradas, né? No que come, no horário que come, da forma que come, né? Alimentos ultraprocessados, por exemplo. E eu acho bem interessante porque você, digamos, os pacientes hoje, as pessoas que não conseguem na medicina convencional achar cura para o seu problema, acham, digamos assim, um nível de conforto, talvez, mas não a cura que quer, ou se sentir bem, como você estava comentando, né? Procuram autoconhecimento, procuram conhecer o seu corpo. E durante esse período que a gente acabou tendo relacionamento paciente-profissional no teu tratamento na área da implantologia, a gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas eu vejo o quanto você comenta, né, e fala da maneira como você sente e interpreta as reações do teu corpo, e eu acho isso muito bacana, porque eu tenho outros pacientes que também têm os mesmos relatos, né, as mulheres parecem muito mais sensíveis nesse sentido do autoconhecimento do corpo, né, claro, tem toda essa questão, a mulher tem muito mais reação hormonal durante o seu ciclo de vida, então acho que acaba tendo autoconhecimento nesse sentido também. Mas só para concluir essa tua evolução dentro da estratégia carnívora, hoje você tem uma dieta não totalmente restrita, ela é um pouquinho mais soft, vamos dizer assim. Eu diria que de 85% a 95% da alimentação é carnívora. Meu dia a dia, a minha base alimentar, né? Então, assim, eu abro algumas exceções. Né? Eu estou fazendo experimentos hoje nos tipos de alimento que eu posso reintroduzir, mas eu sei que
também eu tenho que controlar a questão da insulina, eu tenho que controlar, né, a questão da inflamação, né? Porque se eu começar a consumir muito carboidrato, né, eu vou ter uma elevação de insulina, eu vou ter mais retenção de líquido, eu vou ter mais inflamação, né? Então, assim, eu estou tentando equilibrar, né, alguns alimentos que eu estou testando com baixos oxalatos, né? Que isso também a gente não fala muito, mas as plantas tem muitas plantas com altos níveis de oxalatos, que também podem prejudicar essa questão da fibromialgia, porque elas se acumulam nas articulações, né? Então, eu busco uma dieta de baixo oxalato. E estou fazendo algumas experiências, né? Claro. Aumentei um pouquinho o peso com isso, mas isso para mim não é o importante. Eu quero é buscar um equilíbrio, né? Tendo como a dieta carnívora como um estilo de vida, porque foi o que eu adotei, né? E acho difícil eu sair, até porque nós evoluímos comendo carne. E isso está gravado nas nossas redes neurais. Justamente. Né? Quando a gente volta a comer carne, é uma coisa impressionante, porque, assim, a impressão que dá é que a tua realidade, a realidade ancestral, ela volta a fazer parte do teu dia a dia, né? Então, a tua primeira opção vai ser carne. E quando eu não como carne, eu sinto a necessidade de consumir. Se eu consumo uma refeição, por exemplo, de peixe, ou uma refeição mais leve, eu já preciso de uma carne vermelha à noite. Né? Não te sacia mais, né? Porque não sacia, porque não tem quantidade de aminoácidos suficiente, né? Porque o que o nosso intestino detecta? A quantidade de aminoácidos, né? Para mandar a informação do hormônio de saciedade ser ativado para o cérebro. Justo. Basicamente isso, né? Então, você vai comer um monte de plantas, digamos assim, se eu for comer legumes ou uma abobrinha, eu vou comer um monte de abobrinha, né? Ou de moranga, e não vou ter saciedade, né? E vou estar sempre em busca da proteína, né? Claro. Porque é isso que acontece. As pessoas se enchem de carboidrato, comem de 3 em 3 horas, porque a tua insulina está sempre alta, e não encontram os aminoácidos, não encontram o essencial, a nutrição, né? Então, a carne, ela fornece a nutrição que a gente precisa. Perfeito. Né? E isso está gravado na tua rede neural. Porque esse é o alimento da nossa origem, né? Sim, da nossa evolução. Da nossa evolução. Isso vem no teu DNA, né? Como tu fala, do topo da cadeia alimentar. Exato. Tu pega e dá um brócolis para uma criança e um bife bem suculento. O que ela escolhe? Normalmente o bife, né? Ela vai escolher o bife, né? Porque isso é instintivo, né? O próprio cheiro da comida, né? Digamos assim. Ela atrai. Isso é uma memória. É uma memória ancestral de sobrevivência. O alimento da sobrevivência. É a carne, né? Claro. E nesse sentido, então... E aí vem o outro lado da história, que é onde eu acabei entrando na vida da Alessandra, porque existe uma máxima na odontologia que fala que a saúde começa pela boca, né? Isso a gente repete um jargão e é, de certa forma, verdade, porque muitas patologias sistêmicas, comprometimentos sistêmicos, se manifestam na boca, né? Através de lesões, através de, enfim, mudança de coloração, através de processos inflamatórios, né? E eu acho interessante porque essa conexão intestino-cérebro que a gente fala bastante hoje, né? A boca passa por aí, né? Porque a gente tem até aquela velha frase, você é o que você come, né? Sim. Então, assim... dentro da cavidade bucal é importante ter saúde também, porque ela está conectada, né? E aí a Alessandra, contar um pouquinho, né? Ela estava uma condição de saúde bucal particular, porque sentia dor em alguns dentes, né? E não se diagnosticava o problema, né? Era uma dor crônica, uma dor que incomodava ela, mastigava, doía ou doía espontaneamente. E a Alessandra começou a estudar isso também, né? E percebeu que realmente precisava de uma investigação maior. Chegou no nosso consultório e a primeira pergunta que ela fez assim: doutor, o senhor trabalha com implantes cerâmicos, né? Porque ela já entendia
que se tivesse que fazer um trabalho com implantes, teria que ser com implante cerâmico e não implante metálico, né? E aí, antes da gente falar um pouco da tua condição, como é que chegasse nos implantes cerâmicos a partir da tua experiência, das tuas pesquisas, vamos dizer assim? Bom, né, Rodrigo? A gente começa a acompanhar profissionais da saúde. Quando eu entrei na Carnívora, né? Então eu comecei a buscar profissionais, médicos do mundo todo, né? Que falavam sobre a carnívora, que tinham suas opiniões e que mostravam estudos, né? E através disso a gente acaba entrando também na questão mais integrativa, né? Porque não é simplesmente a alimentação, a gente tem a questão ambiental, né? A gente tem também o uso de maquiagens, de produtos cosméticos que também estão cheios de toxinas, né? E também, aí entrou também essa questão dental. Por quê? A gente sabe que a saúde bucal também interfere, né, na tua saúde como um todo. Justamente. Né? Então, se você tem alguma condição... e uma coisa que me chamou muito a atenção foi a questão das cavitações. Né? A primeira coisa que me chamou a atenção foi a questão das cavitações, porque, como tu falaste, eu tinha tratamentos de canais perfeitos. Sim. Nos exames, eles estavam perfeitos. Não havia lesão aparente, Sim. né? Que tu conseguiu diagnosticar depois. Claro. Mas eu referia para os profissionais que me atendiam que eu tinha dor e acabava caindo na questão da fibromialgia. Porque tu tem fibromialgia, então tu sente isso, né? Mas eu sabia que tinha alguma coisa diferente ali, né? Sim, não era uma dor, digamos assim, só de um trigger point da fibromialgia. Isso. Que poderia ser, mas que merecia uma investigação mais complexa. Isso, porque assim, como eu conhecia muito a minha dor, né? E a gente acaba tendo, como tu falaste, um autoconhecimento, eu sabia que aquela dor não era uma dor natural. Que não era uma dor emocional, que não era uma dor que eu estava criando, né? Porque muito tempo eu ouvi que todas as minhas dores eram emocionais, que tinha o componente emocional. Só que aí eu enxerguei que o componente emocional também vinha de uma alimentação errada que faz com que a tua questão de hormônios fique alterada, teu cortisol fica elevado. Aí tu tem um ciclo vicioso e que realmente vai afetar o teu emocional. Mas começa também por uma química intestinal. Então, eu sabia que eu tinha algum problema diferente, né? Eu não aceitei o diagnóstico está bem, o teu tratamento de canal está bem, né? E era uma dor, uma sensibilidade incomodável. Eu me lembro que chegasse no consultório assim, Rodrigo, me chamam de louco, assim, tô achando que eu sou louca, porque eu dói, me incomoda e tem que ter alguma coisa aí. E aí a gente usa a tecnologia, né? Então existem hoje exames de tomografia odontológica que tem uma alta precisão, uma alta qualidade, que nos permite ampliar a imagem e ter um diagnóstico muito mais preciso, né? E encontramos lesões junto das raízes dos molares, enfim. E aí optamos pelo tratamento de extração daqueles dentes. Foi impossível fazer a instalação dos implantes naquele momento, porque as lesões eram realmente grandes, né? Embora não aparecessem no raio-x convencional, elas tinham uma osteólise ali importante. Fizemos uma readequação com a fibrina rica em plaquetas. A gente vai falar sobre isso em outro programa, porque acho que é um tema bem legal de trabalhar. Mas, enfim, rapidamente, utilizamos o sangue do próprio paciente, faz uma centrifugação no consultório, pega um concentrado de plaquetas, que é rico em fator de crescimento, e, no caso da Alessandra, sem utilizar nenhum tipo de enxerto ósseo, a não ser a fibrina, conseguimos a recuperação daquela quantidade óssea, né, que ela perdeu com a extração dos dentes, e aí, então, veio o momento de fazer os implantes, e foi por isso que chegasse até mim também. Né? E aí eu vou te fazer a pergunta. A gente tem as respostas, mas assim, você tinha duas opções, né? Hoje o paciente tem duas opções para reabilitar como implantes dentários, você não tinha implantes até então, né? Por que você optou, ao invés dos implantes metálicos de titânio, por que você quis implantes cerâmicos? Bom, com toda essa minha busca pela saúde, pela recuperação da saúde, né? Eu queria um implante que não me trouxesse problemas. Certo. Né? Então, assim, eu já tinha conhecimento de pessoas que tinham perdido implantes de titânio, né? Fiquei sabendo também que
o implante de zircônio, o implante de cerâmico, ele é mais biocompatível, né? Que causa menos problemas inflamatórios, menos risco inflamatório. E eu não queria ter uma inflamação no meu corpo causada por um implante, né? Não queria correr esse risco de colocar um implante, porque eu já sabia que o meu quadro autoimune poderia muito bem também rejeitar. Claro, né? claro. Esse implante. Sim, sempre há risco de rejeição em qualquer um dos tipos de implante, né? Mas o que a Alessandra falou com relação à biocompatibilidade ser maior é que a zircônia, que é a cerâmica que nós usamos nos implantes de livros de metal, né? Ela tem uma propriedade que é permitir um atáchima gengival. A gengiva se liga com a zircônia de uma maneira muito mais estável e saudável do que com o implante de titânio. Né? Então, isso para um paciente que não tem metal na boca, que não tem, que vai colocar pela primeira vez uma peça dentro do osso, né? E que vai conviver para o resto da vida. Né? É um material que é para ser colocado tanto o titânio quanto o zircônia, eles entram na boca do paciente. O nosso objetivo é que o paciente use para mastigação pelo maior tempo possível, se possível por toda a vida, né? Mas existem as inflamações periimplantares e um paciente que tem uma condição onde qualquer tipo de inflamação crônica pode ser um problema, realmente, né? Optar por um implante onde a adaptação gengival dele é muito melhor, né? Eu falo com alguns pacientes e alunos até, né? O pessoal, porque é branco, o implante é branco, é da cor do dente, porque o metal é cinza escuro, né? Então não é da mesma cor, vai ter mancha, vai esteticamente, mas esquece a estética, né? Tá falando de saúde. Eu digo assim, se o implante de zircônia fosse azul, marrom, violeta, amarelo, ia botar igual pela propriedade biológica dele de integrar com a gengiva, né? E aí foi interessante porque a Alessandra e outros pacientes nos procuram com relação a isso. Eu acho legal ver essa procura, né, por uma vida livre de metal. Não ficar também se preocupando, né, que está com um material que conduz corrente elétrica, que capta onda eletromagnética. Eu digo, isso faz impacto na vida da pessoa. Não se tem comprovação científica disso, né? Mas eu digo assim... Mas também não se tem informação contrária. Não, Porque o que eu não queria era virar uma antena também. Justo. E também ninguém deixa o filho olhando a comida esquentar no micro-ondas com a cara colada e diz assim, meu filho, sai daí. Por que sai dali? Porque a gente não confia no isolamento do equipamento e também da interferência que aquelas micro-ondas, embora não tenha nenhuma comprovação, possa causar mal. Então, na opção entre ter algo que seja, digamos, isolante térmico, que seja um material de alta performance, que é utilizado na indústria aeroespacial, na automobilística de alta performance, hoje a gente pode utilizar isso no tratamento e na reabilitação dos pacientes e, principalmente, né, biologicamente muito mais compatível. Eu acho que foi essa a interação que a gente teve, a gente começou a trabalhar muito em relação a isso, né? E aí eu te pergunto, como é que tu te sente hoje em relação às dores crônicas que você tinha naquela região e como é que né, essa tua experiência com a reabilitação com implantes cerâmicos, se isso realmente te satisfez naquilo que tu buscava? Olha, Rodrigo, a única diferença que eu sinto nos meus dentes é quando eu toco a escova de dente que eu sinto uma batidinha de cerâmico. Porque, assim, parece que é o meu dente, né? Então, assim, aquela sensação que eu tinha de dor, ela não existe, né? Não existe mais. E também uma outra questão importante, né? Que eu tinha lá um bruxismo absurdo, né? E isso aliviou muito, né? Lógico talvez provocado até pelaquela própria dor, que dor nos faz apertar. Porque uma das questões, na época, que eu estava com aqueles canais, né, bem tratados, mas que tinha aquelas cavitações, era de que eu estava fazendo bruxismo, por isso eu estava sentindo dor, né? E na verdade estava uma inflamação ali que estava me incomodando e que eu estava fazendo bruxismo de aperto, né? Justamente. Então isso desapareceu porque, né, aquelas cavitações foram removidas, né? E aí é outro nível de saúde, né? Então, na verdade, assim, era o que eu digo assim, a minha cura, né? O meu processo de cura do meu corpo engloba
a saúde bucal, né? Porque a saúde bucal estava me deixando ainda com resquícios de dor. Porque eu tinha dor no cotovelo, né? Que é o tal do o cotovelo de golfista, é isso? Sim. E ninguém dizia, como assim? A dor no cotovelo tem a ver com o dente? Sim, não tem uma relaçãozinha que a gente possa dizer, mas assim, você tinha uma dor, te causava contração, apertamento, isso gera um reflexo, né? Existem as dores reflexas, né? E é importante, assim, no momento que você começou a eliminar a inflamação intestinal, eliminar a inflamação bucal, né? E outras inflamações que, porventura, possam existir e possam vir a surgir no corpo, né? Você acaba procurando a cura e tratamentos que realmente te possibilitem, então... E o mais interessante foi que com a carnívora eu diminuí a minha inflamação e foi evidenciando cada vez mais o meu problema dental. Né? Porque antes estava tudo muito mascarado. Eu tinha uma dor, eu tinha um bruxismo, mas não sabia, né? Eu não conseguia identificar. Então, isso também é uma vantagem de uma dieta de eliminação, porque como ela baixa a tua inflamação como um todo, ela vai te apontar aonde que está o problema. Sim, você consegue tirar a fumaça da frente dos olhos e começar a achar e tratar especificamente aquelas, digamos assim, inflamações que eram mascaradas ou que não se conseguia ter certeza do que tinha pela dor crônica, né? No corpo todo. A fibromialgia realmente é um problema sério nesse sentido, né? Muito bacana. Tá bem legal o bate-papo. Acho que vou ter que trazer a Alessandra mais vezes aqui pra gente conversar. Ela tem uma história de vida bem interessante no sentido desse autoconhecimento do corpo, né? Da cura também baseado em leituras, em buscar informações adequadas, acompanhamento médico adequado também. Isso é importante, né? Hoje, a Alessandra presta consultoria para aquelas pessoas que têm, então, vontade e também prescrição para trabalhar hoje com uma dieta, digamos, estratégia carnívora, né? Então, quem quiser conversar com a Alessandra, também entender um pouco mais do que é a estratégia carnívora, né? Pedir seus conselhos, suas opiniões, tá? Conhecer um pouco mais sobre isso. Vai ficar aqui embaixo, então, o Instagram dela, os contatos, também aqui nos comentários. Então, por favor, né? Fique à vontade aí. A Alessandra é uma pessoa muito querida e extremamente solícita aí para ajudar as pessoas que também compartilham aí das mesmas questões pelas quais ela já passou em relação à sua saúde corporal e mental, vamos dizer assim também, né? Sim. Antes de acabar, eu preciso falar dos patrocinadores do nosso podcast, que é a New Dental Care, que é uma linha de produtos, eu vou te encaminhar um kit, eles estão me enviando, tá? Que é uma linha de produtos também especializada em cuidados com a saúde bucal de maneira extremamente científica, né? E procurando também alternativas, né? A produtos que também acabam nos fazendo mal no nosso uso diário. Certo? E a gente vai trazer depois o Dr. Fábio Bezerra para falar um pouco mais sobre isso também. A DIS Clínica Odontológica, que também apoia o nosso podcast, e a PM Produtora, né, que também apoia aí as nossas redes sociais. Certo, gente? Obrigado por estarem conosco. Não esqueça aí de se inscrever no canal, curtir, compartilhar também, né? Alessandra, obrigado pela presença. Foi muito legal te ter conosco. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo. E fica o convite para as próximas vezes aí. Voltaremos. Beleza. Tchau, gente. Até mais. Gente.